Toda essa ideia de tentar entender como o universo vai terminar começou aqui com o nosso amigo Albert Einstein, então a gente vai tentar estudar um pouco a mente dele para ver como o universo pode terminar. Não esqueça que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal, você vai estar ajudando a divulgação científica aqui no nosso país, no Brasil. O que o Einstein trouxe na ideia da teoria da relatividade geral que ele terminou de formular lá em 1915? Que o universo ele se curva porque há matéria dentro dele. Por exemplo, aqui trouxe a ideia para você do Einstein, em que ele fala de uma coisa chamada tecido do espaço-tempo. Quando a gente fala de tecido do espaço-tempo, na verdade tenta imaginar como se fosse uma gelatina, tá? Porque ela é tridimensional. E aqui você tem, por exemplo, um corpo com muita massa, sei lá, um buraco negro ou uma estrela muito grande, e esse buraco negro, porque ele tem uma massa muito grande, ele vai deformar esse espaço-tempo. Vai deformar esse tecido ou essa gelatina aqui. E a gravidade nada mais é do que os corpos que estão aqui ao redor sentindo a distorção do espaço-tempo. Então a ideia do Einstein era que se você resolvesse as equações dele da relatividade geral, você chegaria num universo que seria explicado pela quantidade de matéria que existe dentro dele. Se o universo tiver uma quantidade de matéria, ele vai ter um formato. Se tiver outra quantidade, vai ter um outro formato. E algumas equações do Einstein explicam a geometria do universo. Por exemplo, essa é uma das equações da teoria da relatividade geral. A gente não vai entrar a fundo porque para isso você precisaria fazer um curso de física igual eu fiz. Mas aqui você consegue entender basicamente a compilação do Einstein, que na verdade a geometria do universo e a quantidade de matéria que existe dentro dele está tudo relacionado. Então a geometria do universo depende da quantidade de matéria que existe dentro dele. O Einstein entendia o universo como sendo uma esfera estática. Então, pelas equações dele, ele tentou dar uma aproximada para que o universo tivesse um formato esférico, tipo uma bolha aqui, e que fosse estático. O que é o estático na física? Significa que ele não vai mudar ao longo do tempo. Então, o universo seria parado. Ele não estaria se expandindo e nem se retraindo. Ele estaria ali parado, uma esfera estática. Mas o Einstein começou a analisar as equações dele e viu que, na verdade, o universo dele seria um universo em expansão. Então o Einstein deu uma roubada, e até ele falou isso, que ele fez isso durante a vida, que foi inserir nas equações uma tal constante cosmológica. Deixa eu voltar aqui na equação dele, ó. Essa aqui, essa letrinha aqui significa constante cosmológica. É um valor que o Einstein colocou no meio das equações para fazer com que o universo dele ficasse estático. Porque segundo as próprias equações dele, o universo estaria se expandindo. Mas na verdade ele não aceitava muito essa ideia, ele enfiou um número lá só para dar uma roubada e para que o universo dele nas equações ficasse parado. Bom, mas ele não pode fazer isso, né? Porque na verdade você tem que seguir o que a natureza está dizendo e não o que você quer em relação à física. Então fica essa ideia da expansão do universo. Fica um cabo de guerra. Tem por um lado a expansão e por outro lado a contração do universo. O que vai determinar quem vai vencer nesse cabo de guerra? A gente já vai ver mais pra frente. Mas pode ser que o universo se expanda para sempre ou ele se contraia e volte para o início que ele tinha. Então esse cabo de guerra aqui a gente vai ver para frente o que vai determinar isso. Mas é basicamente a quantidade de matéria que tem dentro do universo. E aí tinha um cara, um meteorologista, o Alexander Friedman, que resolveu essas equações do Einstein novamente e trouxe novas ideias sobre a expansão do universo. E ele chegou à conclusão que eu acabei de falar para você, que você decidir se o universo vai se expandir para sempre ou se ele vai se contrair, depende da quantidade de matéria que tem dentro do universo. Você vai ter que pesquisar, fazer as contas, lançar telescópios para o espaço para medir a quantidade de matéria dentro do universo. Só depois de fazer isso, você vai ter certeza se o universo vai se expandir ou se ele vai se retrair um dia. Então imagina a analogia do seguinte, tá totalmente fora de escala aqui, tá? Por que essa ideia de entender a quantidade de matéria dentro do universo é interessante? Porque é o seguinte, imagina que você está aqui no planeta Terra e o planeta Terra ele vai ter uma certa gravidade, certo? A força da gravidade que vai atrair tudo para o centro da Terra. Agora imagina que você vai lá e solta uma bala, dá um tiro de canhão, tá vendo? Só que o tiro que você dá não é forte o suficiente. Não tem uma velocidade muito grande. O que vai acontecer com a tua bala do canhão? Ela vai subir
E por causa da gravidade da Terra, a gravidade vai puxar ela para o solo novamente. Mas pensa comigo o seguinte, é um experimento imaginário. Se você conseguisse dar um tiro de canhão com uma velocidade muito grande e essa bala tivesse uma força que ultrapassasse, na verdade, a força que a Terra ia puxar ela, o que será que ia acontecer? A bala ia continuar para o espaço para sempre. E isso aqui é uma coisa que a gente chama na Terra de velocidade de escape. Se você jogar alguma coisa com uma velocidade exata que precisa para escapar da Terra, ela vence a gravidade e vai embora para sempre. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque a ideia segue a mesma para o universo. Se tiver matéria muito grande no universo, suficiente no universo, ele vai se expandir e uma hora ele vai retornar. Mas se não tiver matéria suficiente, vai acontecer igual a tua bala do canhão aqui, ó. O universo vai se expandir e nunca mais vai parar. Então entenda que descobrir se o universo vai se expandir para sempre, como ele vai terminar ou se ele vai se retrair, depende de medir a quantidade de matéria que tem dentro do universo. E fica essa pergunta que o Einstein já se fazia: vai ter uma expansão eterna ou vai ter uma expansão e depois um retorno? O que seria uma expansão eterna? É tipo uma bexiga que você está enchendo e ela nunca vai explodir, ela vai continuar enchendo para sempre. O que seria uma expansão e um retorno? É uma bexiga que você enche, para de encher e ela vai se retraindo e volta ao tamanho que ela tinha quase lá no começo. Essa é a dúvida que nós temos atualmente. Existem indícios, mas não é comprovado ainda, de que a expansão do universo vai ser eterna. Isso aqui é uma coisa interessante, porque se o universo ele expande e retorna, isso aqui chega muito perto da cultura hindu do deus Brahma. Eu sou um cara muito estudioso de culturas orientais. E na verdade, você consegue entender que para eles, o deus Brahma ele vive um sono muito grande. E cada vez que esse deus acorda, o universo se reconfigura e tem uma nova formação do universo. Então, se essa ideia do universo se expandir e voltar, seria como se o universo estivesse respirando, assim, entre aspas, né? E é para eles, para os hindus, uma aproximação do deus Brahma. É uma ideia bem interessante de como as religiões e a física estão conectadas. Mas então tá, a gente tem que calcular quanto de matéria tem dentro do universo. O que a gente sabe hoje em dia? A gente sabe basicamente que 5% do universo é feito de matéria comum. Denis, o que é matéria comum? É você, um elefante, o teu telefone celular, um garfo, um hipopótamo, tudo que existe que você consegue ver, que você consegue pegar, é o que a gente chama de matéria comum. Mas cara, Denis, só 5% do universo? Exatamente. Todo o resto é composto de matéria escura, 26%, e energia escura, 69%. Mas, Denis, o que é matéria escura e energia escura? Eu vou te falar, eu não sei. Ninguém sabe até agora o que é a matéria escura e o que é a energia escura. Mas a gente consegue detectar que isso aqui existe. Então, basicamente, tudo que existe no universo, tirando 5%, são coisas que nós não conhecemos. Então, beleza, a gente tem que saber se o universo está se expandindo para sempre ou se ele vai retrair. Temos que medir o quanto que tem de coisa dentro do universo. Beleza, a gente mediu, mas a gente não sabe como que isso aqui funciona. A gente ainda não sabe como a matéria escura funciona, como a energia escura funciona. Então a gente está meio que às cegas nessa ideia de como o universo vai terminar. Mas os estudos indicam que ele vai se expandir para sempre. Vai se expandir para sempre. Então a gente tem que tentar entender se um dia a energia escura vai diminuir, se ela vai aumentar, se a matéria escura vai diminuir, se ela vai aumentar, o que isso vai interferir na expansão do universo. Na configuração que a gente tem hoje do universo, 2022, 2023, 2024 e assim por diante, o que nós temos? Nós temos a ideia de que o universo vai se expandir para sempre, mas não temos certeza porque a gente tem que descobrir mais sobre esses dois caras aqui. Beleza. A energia escura é como se fosse um fluido que está dentro do universo e você não consegue ver. A gente só consegue detectar ela de forma indireta. Mas a ideia seria, uma das ideias é que essa energia escura está fazendo o universo se expandir. O que a gente tem hoje, igual eu falei, é uma configuração dela. Mas será que ela vai aumentar no futuro? Será que ela vai diminuir? Muitos cientistas falam que talvez essa própria energia escura seja a constante cosmológica do Einstein, que no final das contas ele não estava errado, ele estava certo. Então é basicamente essa a ideia aqui. E outros estudos que a gente tem mostram que o universo, há 5 bilhões de anos atrás, ele começou a acelerar. O universo tem mais ou menos 13,7 bilhões de anos nessa atual configuração dele. Mas que só 5 bilhões de anos atrás ele começou a acelerar realmente, que essa energia escura começou a ganhar força. Será que ela vai continuar para sempre? Será que não? O que será que vai acontecer?
Quem será que vai vencer esse cabo de guerra? Vai expandir para sempre de forma acelerada ou ele vai retrair o universo para um Big Crunch? A ideia que nós temos hoje é de que o universo vai se expandir para sempre. Não sabemos ainda se de forma acelerada ou não, mas que ele vai se expandir para sempre. Mas o que isso vai acontecer? Na verdade, se você voltasse aqui no universo daqui bilhões de anos, como ele se expandiu muito, você ia olhar para o céu noturno e você só ia ver as estrelas que estão próximas de nós. A gente não ia conseguir ver as galáxias distantes. Você ia nascer nessa época, daqui bilhões de anos, e você ia olhar para o céu e só ia ver estrelas, mas não conseguiria ver galáxias, quasares, não conseguiria ver nada. Você se sentiria mais sozinho ainda no universo. Essa é a ideia da expansão. As coisas ficam mais longe umas das outras, em questões grandiosas como galáxias, e o universo talvez termine com uma sombra e uma escuridão gigantesca. Talvez daqui bilhões de anos você vai voltar aqui, vai olhar para o céu noturno e talvez até as estrelas estejam afastadas de você. Essa é uma visão assustadora do fim do universo. Ele vai se expandir para sempre. Para onde? Eu não sei. Ninguém sabe, mas é uma ideia muito interessante de se pensar. Você começa a valorizar mais a sua vida aqui nesse planeta quando você entende um pouco mais de cosmologia e de física. Legal, né? Muito obrigado, curta o vídeo e tchau.